ficamos com a frase fantástica de que, para podermos observar, é importante a gente se dissociar. E Bert, então, fala que a próxima forma de conhecimento é exatamente a percepção. E ele fala que a percepção, ela é distanciada. Ela precisa de distância para simultaneamente a gente perceber, ó, percepção, perceber várias coisas, ganhando uma impressão do todo. E volto aqui para o meu exemplo. Eu me dissocio da necessidade de tentar entender esse cheiro que a pessoa está falando. Ah, me desculpe o cheiro de mondongo. Se eu ficar associada no cheiro, eu não vou entender. Então eu me distancio para que eu possa perceber várias coisas. Percepção. Então eu me abro para o quê? Para outras coisas. Talvez me deixe olhar, deixa eu chegar mais perto. Vou pesquisar sobre esse assunto. Vou tentar perceber para que esse entendimento, a partir desses detalhes todos que estão ao meu redor, possa ser por mim processada primeiro. Ah, agora o cheiro chega. E eu falo isso para vocês, e eu venho compartilhando muito com a Fernanda também isso, né? Muitas vezes eu olhava para aquele conhecimento e eu dizia assim: eu não tenho essa inteligência, eu quero. E eu simplesmente ia lá comprava o curso, sem antes me distanciar daquilo que eu observei, para tentar perceber os outros detalhes. Vamos pesquisar, vamos olhar o que que é isso que a pessoa está falando. Será que isso é real? O que as pessoas estão falando sobre isso? Né? Olha, quantas vezes a gente pesquisa no Google, onde for, sobre um restaurante, sobre uma comida, antes de tomar uma decisão. Então, o conhecimento também, ele requer que a gente observe, se distancie, perceba tudo que envolve esse saber, né? Para que a gente possa ir para um próximo passo, que daí, Bert, ele vai para um outro ponto do conhecimento, que é agora eu compreendo. Agora eu tenho uma compreensão sobre isso. Então, imagine, vamos voltar lá para o exemplo de eu vendar vocês. Eu vendo vocês, coloco para que vocês entrem em contato com algo, para que vocês observem algo sem os olhos. Talvez vocês realmente vão precisar se afastar. Eu estou com os olhos fechados, então eu me afasto de algo. Mas eu posso estimular. A Fernanda fala às vezes com os alunos, não é, Fernanda? Aquele exemplo do limão, né? Imagine agora que eu estou mordendo um limão, aquele limão bem azedo, e eu começo a trazer para vocês informações sonoras, e sem querer o corpo de vocês começa a produzir algo para que a gente comece a salivar. Mas eu só vou compreender por que que o meu corpo está fazendo isso, qual é o gosto do limão no momento que eu puder, talvez, experimentar. Se eu puder ir mais próximo. Então, imagina agora, vamos lá num passo onde a gente tem, primeiro, a observação, segundo, a percepção. Então, eu me distancio para perceber outras coisas. O que seria a compreensão? A compreensão, talvez a gente pudesse entender como o nexo causal, a linha que liga aquilo que eu observei, do momento que eu me distanciei, me esvaziei de tudo aquilo que eu sabia e começo a olhar ao redor. E a união dessas duas coisas me traz uma compreensão. Então, agora, o conhecimento, ele já tem um outro nível, uma outra forma, que não é só observação e nem percepção, ela passa por uma compreensão. O que é
Por exemplo, constelação. Eu sei o que é constelação, eu conheço constelação. Talvez eu possa ter lido um livro, eu posso dar uma aula sobre constelação para você. Eu posso montar, inclusive, uma capacitação de constelação para você, mas isso não necessariamente significa que eu conheço e que eu tenho conhecimento sobre constelação, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado com o conhecimento, porque tem muita coisa por aí. A gente sabe, né? Uma hora o ovo faz bem, outra hora faz mal. Uma hora a pessoa vem e diz, olha, papapá, papapá, a gente fala, meu Deus, eu não sabia disso. Olha só, não posso comer isso, não posso fazer aquilo, mas esse conhecimento, ele é real. Ele realmente é um conhecimento. A pessoa que está falando isso, ela conhece isso. Eu começo a entender que existem formas de conhecimento. E aí isso vai me levando para um lugar de dizer, será que quando eu dou conselho para alguém sobre algo, eu conheço sobre o que eu estou falando? Quando eu dou opinião sobre alguma coisa, eu conheço de verdade isso, eu tenho conhecimento para falar sobre isso. Então é muito bonito quando o Bert fala sobre as formas de conhecimento. Primeiro, a observação. Segundo, a percepção. Terceiro, a compreensão. E aí, Fernanda, quais são as outras duas formas de conhecimento que Bert ainda nos traz? Intuição. O que que acontece? Quando eu consigo, olha a construção que ele nos traz. Quando eu consigo observar, então aí eu preciso lembrar que eu preciso estar dissociada, porque eu preciso me esvaziar. Quando eu me esvazio das minhas concepções, eu observo. Quando eu observo, aí eu vou perceber algo. Por quê? Se eu estou identificada, e aí talvez você esteja assistindo essa aula e está vendo a primeira vez o contato com Hellinger, ou talvez você já tenha algum tempo de estudo. Mas nós, cada vez que vamos estudando mais o comportamento humano, a gente vai observando que a gente não vê as coisas como elas são, mas sim a partir das nossas concepções internas sobre aquilo, né? Quando eu consigo observar que eu me esvazio daquilo que eu penso que sei, e aí eu observo de um lugar neutro, eu percebo algo. Quando eu percebo algo, e aí a Bi falou sobre a compreensão, isso toma um lugar dentro de mim. Porque é como se a gente percebesse que essa compreensão, ela não acontece na cabeça. É quando aquilo fica aqui dentro e tá aqui, faz parte. Eu integro. Isso tem um lugar dentro de mim. Por exemplo, vocês precisam questionar o amor que vocês sentem por um filho, por exemplo, quem for mãe. Ah, eu brigo, daí a cabeça vai dizer, eu brigo com eles, eu sou exigente, eu sou cri-cri. Mas, meu filho, não tem uma resposta, não tem uma palavra. É como se a gente às vezes levasse para gestos, porque não consegue nem falar. Isso é uma linguagem que independe do, do idioma que a gente fala, de a gente ser mudo ou poder falar, de a gente ter um vocabulário rico ou não. É uma linguagem que todos entendem, mesmo que a gente não fale o mesmo idioma, mesmo que a gente não conheça o vocabulário. E essa compreensão, quando tá aqui, quando faz parte da minha experiência, eu experienciei isso. Eu tenho um nível de conhecimento que a minha cabeça não sabe colocar em palavras. Eu não consigo encontrar, não cabe em uma palavra, não cabe em uma oração, em uma frase, em um texto. É muito maior. Tá aqui.
que é quase um sentir. Aí eu vou acessar uma intuição, que é um tipo de conhecimento que quando nós estamos presos nas nossas concepções de certo e errado, na nossa imagem que precisa ser aquilo, eu não consigo acessar esse tipo de conhecimento que vem antes de todos os outros, que é algo intuitivo, que é algo que vem de tão longe e é tão grande que nós não conseguimos. Aí simplesmente não sei, mas é isso. Não sei, mas é isso. Se a gente falar, acredito que quem está assistindo aqui ao vivo conosco, quem vai assistir essa gravação, sejam adultos que já tiveram um abraço ou um beijo na boca de alguém que a gente ama. Que a gente vai explicar ou falar sobre esse tipo de conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem sobre o que um abraço ocasiona? E aí a ciência vai falar sobre químicos, sobre hormônios, sobre sensações sensoriais. Mas aquilo que a gente sentiu na pele, isso tá em um lugar, como você sabia, não tá aqui. Ele tá em um lugar que é muito grande para nós. E essa nossa inteligência intuitiva, perceptiva, ela não precisa de pensamento. Ela é algo que rege essa máquina de funcionamento. Só que olha os passos que a gente precisa dar, porque quantas vezes, porque nós todos temos isso, não é uns tem, uns não. Quantas vezes na nossa vida acontece algo e a gente só faz um negócio, ó, sabia, sabia, mas eu não dei bola para ou aquela voz, ou aquela sensação, ou aquilo que era tão grande dentro de mim que eu dizia, não, só pode ser que é bobagem isso aqui, né? Que é o nosso sentir. Porque aquilo está intrínseco, faz parte do nosso DNA. E do nosso DNA como seres humanos. Não é nosso DNA da Fernanda indivíduo. É o DNA humano, é a nossa genética. Né? E muitas vezes a gente fica desconectado a partir das nossas experiências nas quais nós estamos identificados. Como eu passo a me identificar com este rótulo, com esta definição, é como se todas esses outros conhecimentos, essas outras inteligências não tivessem vez. Esse estado hipnótico que nós vamos vivendo, nesse nosso transe hipnótico, que a Fernanda é isso. E aí hoje eu falei para uma pessoa, a pessoa, é porque tava com uma questão, então, porque eu sou assim, é assim que penso, é assim que faço. E ela me disse, eu guardo rancor mesmo. E eu falei, ok, isso te trouxe até aqui. Tá legal a forma com que você tá vivendo? Você tá bem? Você se sente leve? Você. Não. Então tá. Então, para que algo mude aqui fora, você precisa primeiro decidir que você pode começar a agir diferente. Como? Como eu não sei. O como vai aparecer. Se você estiver disposta a, quem sabe, não engolir. Tinha que tirar a vesícula. Engolir esse rancor. E sim tomar responsabilidade sobre posturas. Porque essa consciência te trouxe até aqui, e nessa consciência que te trouxe até aqui, esse é o teu contexto. E se eu não estou contente com o que está ao meu redor, o jeito que está o meu casamento, a minha saúde, ah, bom, a minha vida financeira, bom, então você vai ter que mudar o pilar da situação. Mas enquanto eu fico associado, eu sou assim, é assim que eu penso, é isso que eu acho, eu não tenho condições de observar. Se eu não tenho condições de observar, eu não vou perceber algo diferente.
Se eu não percebo algo diferente, o que eu tenho para... Eu não quero compreender. Eu quero ter razão. Eu quero encontrar cúmplices para essa minha postura. E aí, como é que eu vou acessar algo que é um movimento mais profundo? Que também é o que o Hellinger chamou de um caminho do conhecimento espiritual. Ele não está falando de espírito, ele está falando de algo que rege a espécie.